7h31, a repórter Ingrid Gribel está no Centro de Operações da Polícia Militar e fala sobre as consequências dos trotes para o 90. Ingrid, bom dia. Bom dia, Fatioli. Eu estou aqui no Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, onde são recebidas por dia cerca de 40 mil ligações. E 5% dessas ligações, Fatioli, imagine só, são trotes. Então são cerca de 2 mil telefonemas com falsas ocorrências. A maior parte, crianças que contam as mais diversas histórias. Nós tivemos um caso que foi mostrado em Santa Catarina, foi feita pela equipe de Santa Catarina, que mostra que uma mulher passou mais de 4 mil trotes durante um período de 6, 7 meses. Eu estou aqui ao lado do tenente Pedro Luiz, que vai dizer se aqui em São Paulo isso também ocorre. Tenente, são comuns ocorrências como essa, em que as pessoas ligam, adultos ligando para a Polícia Militar para fazer falsas ocorrências? Bom dia. Infelizmente, essa situação também acontece no serviço de emergência da cidade de São Paulo. A gente tem aí, não temos hoje como estimar efetivamente qual é o percentual de crianças e adultos que efetivamente fazem falsas comunicações para a Polícia Militar, mas esse número ainda é representativo, né? A presunção é de que esse número ele envolve a maioria das vezes crianças por conta da redução que acontece fora dos períodos escolares. Então a Polícia Militar percebe um aumento significativo no número de trotes pelo serviço de emergência durante os períodos escolares, especialmente nos horários em que há entrada e saída de crianças das escolas. E o prejuízo aqui para a polícia é grande. Muito importante, muito significativo. É importante dizer, também aproveitar a oportunidade para deixar claro que a cidade de São Paulo hoje experimenta uma melhora significativa nesse aspecto. Então, há 5, 6 anos atrás nós tínhamos uma situação muito mais delicada do que existe hoje. Mas não dá para ainda comemorar a situação que nós vivemos, porque há um impacto importante. Por exemplo, uma pessoa que faz uma falsa comunicação de crime, ou que usa uma posição de atendimento aqui da Central de Operações para fazer uma falsa comunicação, ela vai estar impedindo que cerca de 40 ou 50 pessoas façam uso daquela posição de atendimento naquele momento. Tá? Nos horários de pico, existem 50, 45 ligações simultâneas para a Central de Emergência. Então, a polícia consegue rastrear tudo isso? É possível. Todos os telefonemas eles são inseridos no sistema, todo o número de origem da ligação que comunica uma emergência ele é cadastrado automaticamente e a Polícia Militar dispõe de equipamentos e recursos para conseguir identificar os dados cadastrais de qualquer tipo de aparelho telefônico que mantém contato com a Central de Emergência. Oi, Fatioli. Você, primeiro, bom dia também ao Tenente, né, Lopes, que nos atende. Bom dia, Tenente. A Ingrid deu uma informação, os números de uma mulher que por um período fez seguidas ligações. Quais são os números, Ingrid? Repita, por favor. Pois é, Fatioli, o que chama a atenção foi um caso em Santa Catarina, que foi registrado agora há pouco. São 4 mil ligações num período de 6, 7 meses. Essa mulher ligou insistentemente para a polícia e a polícia está à procura desta mulher. Aqui em São Paulo eu perguntei para o tenente se já aconteceu um caso similar de uma pessoa ligar insistentemente, diversas vezes, contando as mais diversas histórias com falsas ocorrências. Isso já aconteceu? Já. Não com esse volume de ligações, mas já aconteceram casos. Um caso que chama a atenção é que uma pessoa fazia diversas ligações, mas muitas ligações em frações de tempo muito curtas, comunicando crimes que aconteciam exatamente no mesmo endereço. O que era interessante naquele caso é que a pessoa tinha condições de dar dados que representavam crimes efetivamente ocorridos. Essa pessoa foi presa e o que acontecia é que ela padecia de patologia mental. Uma informação importante, Fatioli, para ressaltar, é que passar trote é crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Como o tenente disse, é possível rastrear o telefone fixo e o celular também? O celular também. A Central de Operações hoje dispõe de senhas judiciais. Então o Poder Judiciário, consciente da problemática que o Serviço de Emergência padecia ou sofria, ele nos concedeu senhas judiciais exatamente para conseguir viabilizar a repressão nesses casos de excesso de comunicação falsa de crime. Fatioli, essas imagens que você acompanha é da sala do primeiro atendimento. Todos esses policiais, eles recebem um treinamento para fazer esse atendimento, que é em período integral, durante 24 horas. E esses policiais têm o chamado feeling. Eles conseguem perceber quando a ocorrência é uma falsa ocorrência, é um trote. Então eles conseguem evitar que essa ocorrência, de fato,
vá ser repassada por uma viatura, por policiais que ajam nas ruas de São Paulo. É isso mesmo? Todo o atendente aqui que está em cada uma dessas posições de atendimento, ele já está aqui pelo menos antes de se encarregar efetivamente da função, pelo menos 6 meses em treinamento. Agora, depois que ele passa pelo treinamento, ele consegue, assim, à medida do que o tempo passa. E o interessante é que na cidade de São Paulo existem características que são consequentes do horário do dia. Então, por exemplo, nas saídas de escolas, os atendentes já sabem, quando há uma ligação de uma criança que ela demora a começar a falar alguma coisa, que se trata de um trote. Mas o que chama atenção, o que deve ficar claro para o cidadão da cidade de São Paulo, é que o atendente ele não pode contar com o feeling dele e abortar uma chamada porque ele presume que seja trote. Então, qualquer ligação dessa, por mais feeling que o atendente tem, ele vai ter que ter elemento suficiente para entender que é um trote, porque senão ele vai deixar de atender reais emergências. Esse é o crivo que o atendente tem que passar. Agora, uma situação muito delicada, ele tem que decidir em fração de segundo, porque quanto mais tempo ele perde com falsa comunicação, são chamadas que podem ficar em espera de reais emergências. Agora, tenente, me diga uma coisa, normalmente e seguidamente até, nós falamos do 181, que é o Disque Denúncia, não é? As Sim. pessoas que querem, olha, uma situação de um possível cativeiro, né? Um movimento estranho numa casa, um entra e sai suspeito. Sim. A pessoa pode ligar, pode denunciar e de repente ajudar, né? Uma pessoa que esteja numa situação de aflição, sequestrada, vítima, enfim. No 190, isso pode acontecer. E aí, onde eu quero chegar é o seguinte: todo mundo tem medo, né? O senhor sabe, até por uma experiência maior do que a minha, pelo dia a dia, da sua vocação, do seu trabalho como policial. As pessoas têm medo de, poxa, eu vou ligar para a polícia, mas vão ficar com o meu telefone, com o meu nome, com o meu endereço. Poxa, depois o criminoso lá, o bandido, o ladrão, a pessoa lá errada, vai saber que fui eu que entreguei. Como é que funciona, então, nesse sentido? O que o senhor pode falar? Se é apenas no 181 ou se através do 190, uma denúncia também pode ser feita, a pessoa viu 2 bandidos entrando naquele tal estabelecimento e ligar para o 190. Como é feito esse atendimento e essa separação de ocorrências, ô tenente? Então, vamos lá, é importantíssima essa consideração. O telefone 90, todo o cadastro de chamada feita via 90, ele é, obviamente, registrado, ele é arquivado. Ocorre que o único tipo de acesso que é permitido ao cadastro de chamada 90 é o judicial. Então, ninguém aqui consegue nenhum tipo de informação sobre a origem da ligação que não é por via judicial. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, por exemplo, se a viatura ela é despachada para atender um caso desse que você acaba de mencionar. Sim. Ela chegando no local, ela não tem, assim, é protocolar a orientação de não se tentar identificar a solicitante e a viatura que vai atender de forma nenhuma por conta até dessa situação, tá? Então, como distinguir quando ligar um 181 e quando ligar um 90? Atenção, gente, é essencial que o tenente Lopes vai falar agora. Prestem atenção, vamos todos, eu também, todos nós, vamos prestar atenção. Quando devemos ligar, né, para 190 ou para 181 em caso de uma necessidade de viatura, da presença física de policiais. Nos oriente, tenente, é muito importante essa explicação que o senhor vai fazer agora, por favor. Nos 2 casos a pessoa vai noticiar um crime. A diferença crucial entre um caso e outro é que o telefone 90 ele tem tempo-resposta quase que automático. Então, para eu saber que caso eu devo, qual tipo de serviço público eu devo procurar, se eventualmente aquela constatação criminosa que eu acabei de ter, ela demanda velocidade para ser reprimida, ou alguém depende da velocidade para ter a sua integridade física corporal mantida, a pessoa deve ligar o 90. Se eventualmente a denúncia criminal envolve um ato mais complexo, que demande investigação e que não exija um tempo-resposta muito curto, ela pode ligar 181. Nos 2 casos ela vai ter a identidade dela preservada, isso é importante dizer. Só que, por exemplo, se eu estou vendo um assalto acontecendo em frente a uma joalheria, o serviço público que está engajado no atendimento e despacho de viatura automático é o 90. Então, eventualmente, a pessoa ligou para comunicar um assalto em andamento, o 190 é o telefone mais adequado. Agora, se ele quer comunicar, por exemplo, na minha rua tem uma determinada casa que eu suspeito que aconteça tráfico de drogas, que as pessoas, há um entra e sai, eu já vi gestos suspeitos das pessoas, há um comentário no bairro. Num caso desse, como não há risco à integridade de
terceiro e é uma informação mais complexa, é interessante se comunicar via 181. Ótimo. Mas não dá para se dizer que a chamada 181, que a ligação 181 também não tem tempo-resposta inadequado. Se for uma emergência, muito embora eu acredito que não seja mais apropriado ligar 181, a pessoa vai ligar 181 e os profissionais do 181 têm já treinamento para remeter imediatamente para nós aqui a demanda. Legal. Agradeço as informações aqui do Tenente Pedro Luiz, da Polícia Militar de São Paulo. Faccioli. Obrigado, Ingrid Gribe. O tenente é o orador da turma, fala fácil, explica fácil, né? E é isso que a gente faz e tenta, né, fazer, pelo menos todos nós, diariamente, para todos vocês que nos assistem, a explicação fácil, mastigada, bem didática, como este serviço, essa imagem ao vivo, às 7h41, ao vivo da sala do Copom, do Centro de Operações da Polícia Militar, onde estes policiais atendem ao seu chamado. A imagem ao vivo, de agora, né? Monitorando e atendendo e prestando o serviço. Por isso que eu sempre falo que toda regra tem exceção. Enquanto a gente mostra, vai aquele policial, aquele sargento Mendes, né? Que fornecia informações para um traficante, que nós mostrávamos aqui, né? Era amarrado lá com o traficante, ganhava R$2.000 por mês para fazer o serviço podre. Como tem esse exemplo, tem muito mais exemplo bom. Muito mais gente boa, correta, honesta, como esse pessoal do Copom, como o tenente que nos atendeu. Ainda bem, né?